pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, esse é o Livro 1 e eu voltei hoje com mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Orange, essa coleção de mangá que são em 5 volumes. Eu vou mostrar a capa deles aqui pra vocês porque elas são muito fofas. Então aqui a gente tem o número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Esse mangá ele foi lançado originalmente em 2012 e já era em 5 volumes também. Aqui no Brasil ele chegou então pela JBC, que tá inovando agora nas capas dos mangás, porque elas são de uma textura diferente, assim, muito mais caprichadas do que os outros. Vou mostrar um mangá um pouquinho mais antigo que eu tenho aqui da JBC pra vocês, que é o Sailor Moon. Vocês podem ver a diferença da qualidade da capa e até mesmo ficou mais fácil de ler porque ele abre assim bem, tá vendo? Onde no do Sailor Moon a gente tem uma certa dificuldade pra ver o meio do livro, porque ele realmente é um pouquinho mais duro. Então a JBC acabou melhorando muito a qualidade do mangá. No início da nossa leitura a gente vai conhecer a Naho, que é uma menina muito tímida, que já tá no colegial. E no primeiro dia da volta às aulas dela, ela recebe uma carta do futuro, onde ela mesma escreveu. Mas naquele momento ela não dá muita importância, acha que é alguma brincadeira de mau gosto e acaba descartando essa carta numa gaveta e vai embora pra escola sem ao menos nem ler ela. Tadinha, ela nem imaginava o que vinha pela frente aí com a história dessa carta, né? Muitas coisas na vida dela vai mudar, na vida dos amigos dela vai mudar, e mal sabe ela o quanto era importante ela ter lido essa carta no primeiro dia e não ter guardado como ela fez. Diferente do que a gente já tá acostumado com alguns mangás, a gente descobre que ela e os amigos, na verdade, não têm nenhum tipo de poder especial. Então, assim, pelo menos os mangás que eu li, eles sempre eram voltados para esse lado mais fantasioso. Então, aconteciam algumas coisas que a gente sabe que realmente não tem como acontecer. Ah, tudo bem, mas como que ela enviou uma carta do futuro pro passado, dela mesma? Bom, na leitura do mangá a gente vai ter uma explicação, que é uma explicação plausível, onde hoje a gente tem bastante coisas aí que são discutidas através desse assunto específico de como ela enviou essa carta do futuro pro presente. Então não deixa de ser uma possibilidade que talvez exista, porque tantas coisas acontecem naquele local do mundo ali onde tem aquela coisinha que eu não vou falar porque senão eu vou dar spoiler aqui do mangá, mas quando vocês lerem, ou quem já leu, sabe muito bem do que eu tô falando. Então eu não descarto isso como uma coisa um pouco mais possível. Voltando um pouquinho então mais pro enredo da história, esse primeiro dia de aula, então a Naho, ela e os amigos dela vão fazer amizade com o Kakeru, que é um aluno novo que tá vindo de Tóquio e vai passar a estudar ali com ele. Então nesse primeiro momento a gente vai ficar sabendo de algumas coisas que envolvem o Kakeru e o quanto a amizade deles vai ser importante pro Kakeru, pra vida dele, e o porquê então dessa carta que foi enviada do futuro pro passado para tentar mudar um pouco a vida do Kakeru. Resumindo um pouco a história, porque não dá para se aprofundar muito, pois apesar de serem 5 volumes, é uma história curta. E quanto mais eu falar, o que mais eu vou entregar do enredo vai acabar perdendo um pouco a graça da leitura para vocês, e isso eu não acho legal, porque vale muito a pena a leitura desse mangá, a história é sensacional. Esse mangá ele vai tratar de temas como, por exemplo, depressão, suicídio, amizade, companheirismo, honestidade. Então, assim, só traz coisas boas mesmo pra gente e não é uma leitura que faz a gente perder tempo, vamos dizer assim, porque faz a gente refletir bastante no nosso dia a dia e o que a gente faz pelos nossos amigos. Será que a gente tá fazendo tudo o que é possível pra ajudá-lo? Ou será que a gente tá sendo um pouco negligente com as nossas amizades ou com a nossa família, por exemplo? Isso quer dizer que a gente enxerga coisas neles que nós não vemos hoje em dia nos jovens, e o principal é a compaixão. Então assim, a gente vê o quanto é importante a gente ter compaixão pelas pessoas e o quanto isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Às vezes a gente acha que um bom dia pode não mudar a vida de uma pessoa, mas na verdade pode. Também aprendemos nessa leitura o quanto é importante a gente viver um dia de cada vez e sempre dar o máximo de nós para viver aquele momento, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 1 minuto, 10 minutos ou um dia. Nosso futuro é incerto e a única certeza que a gente tem é a da morte, então a gente tem que aproveitar cada minuto como se fosse o último. Falando um pouquinho mais da edição, esse mangá ele possui uns traços bem delicados. Se vocês repararem, assim, a gente consegue ver o sentimento no rostinho de cada personagem. E aí isso pra mim fez parecer assim que
a história era mais perfeita ainda, porque a gente não viu aquele tipo de traço grosso, aquele traço mais robusto, vamos dizer assim. Aí trouxe mais delicadeza ainda pra história, porque enquanto eu estava lendo, eu também estava sentindo as emoções que os personagens estavam sentindo, o que foi passado pra mim pelo traço do desenho do mangá. Isso eu achei, tipo, bacana demais. Vou mostrar pra vocês aqui agora, então, um outro mangá que eu tenho, que é um mangá mais fantasia e que mexe mais com violência e tudo, pra vocês verem como os traços são mais grossos, mais robustos, assim, e que não passam uma emoção pra gente. Passam sim o que a gente deve sentir lendo essa história, mas não... Mas se encaixa perfeitamente com esse enredo, onde traços dessa forma não se encaixariam no Orange. Então, isso também fez bastante a diferença da leitura. É óbvio que eu recomendo muito a leitura desses mangás, e eu espero que vocês tenham uma experiência tão boa quanto a que eu tive. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu comigo durante a leitura desse mangá foi que, conversando com a Bellanini do Criptografando Sonhos, ela... Quando eu terminei de ler, na verdade, eu fui comentar com ela, porque ela já leu todos também, e ela me falou: Letícia, eu pensei isso, e eu tinha pensado uma coisa totalmente diferente. Então, assim, o mangá, ele, apesar de ser uma história bem fechada, bem... um enredo, assim, como eu posso dizer, bem estruturado, ele deixa a gente ter alguma ideia de que e se fosse assim? Ou será que não foi assim? E aí cada um vai terminar o mangá achando uma coisa diferente. Isso é fantástico também, porque assim, cada um vai ter uma experiência de leitura, cada um vai ter uma interpretação diferente e ele vai conseguir atingir todo mundo da mesma forma. Orange, então, é um mangá que a gente tem que ler com um lencinho do lado, porque a gente vai chorar bastante. É uma história muito comovente, que mexe com temas muito atuais. Como eu já disse, eu recomendo muito a leitura dele. E eu quero saber também o que vocês acharam. Quem já leu, deixa aqui nos comentários pra mim o que achou do livro. Quem não leu ainda, leia e venha correndo aqui me contar, porque eu quero muito saber, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, por favor, clique em curtir, se inscrevam no canal, me ajudem na divulgação do canal, isso é muito importante pra mim, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.